O vídeo começa com o Nair abordando essa linda garota para fazer a pegadinha da interesseira. Ele pergunta como ela vai e elogia a mulher, dizendo que adorou o estilo dela. A garota agradece pelo elogio. Ele então pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela dizer que se chama Andrea, ele pergunta para onde ela vai. E a garota responde que está indo encontrar com algumas amigas. Em seguida, o youtuber fala que ele é novo na cidade e pergunta se pode pegar o número dela. A mulher responde que pode sim e passa o número para ele. Ela então pergunta de onde ele é. Nair responde que ele é de Ohio e está tentando conhecer pessoas novas aqui na cidade. O youtuber então pergunta se ela tem namorado. A mulher responde que não, que ela está solteira. Ele fala que ela é muito linda e parece ser independente, e ela responde que é isso mesmo. A seguir, ele pergunta se ela é modelo porque ela parece muito com uma modelo. Ela responde que parou tem algum tempo. Ele então pergunta por que ela parou de ser modelo, e ela responde que foi por causa de um namorado muito ciumento. Na sequência, Nair pergunta se ela tem tempo para conversar com ele dentro do seu carro. Ela fala que sim e pergunta qual o carro dele. Ele responde que está ali atrás e chama ela para vir com ele. Eles vão andando até a Lamborghini e ela fica surpresa ao ver o carro de luxo do Nair. Dentro do carro, o youtuber pergunta o que ela está pensando em fazer, e ela responde que, como ela havia dito, ela ia encontrar com suas amigas, mas que agora ela pode mudar os seus planos. O Nair então fala que vai levá-la para dar uma volta com ele e tomar um drink. Ela fala que tudo bem, que pode ser assim. Em seguida, ele pergunta o que ela achou do jeito que ele a abordou, e ela fala que ele foi legal e simpático com ela. Nair então pede para ela colocar o cinto e pergunta se ela já andou em uma Lamborghini alguma vez. A garota responde que não, que é a primeira vez. Ele fala para ela que também tem uma McLaren na sua casa. E ela então pergunta com o que ele trabalha. Ele responde que trabalha com o mercado financeiro e criptomoedas. Ele arranca a Lamborghini e continua sua conversa. E dessa vez a garota não foi interesseira e passou no seu teste. Iniciamos com Nate abordando essa loira. Ele pergunta se ela tá bem e pergunta qual o seu nome. Ela responde que se chama Tina. Ela então responde que não tem tempo agora porque está indo pegar o seu Uber. Ele pergunta se ela tem namorado ou se está solteira. A garota responde que sim, que ela tem namorado. Ele tenta pegar na mão dela para se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Então Nate se despede e vai na direção da Lamborghini, mas não demora muito para ela ir atrás dele quando vê que ele tem uma Lamborghini. Ela pergunta se o carro é dele. Nate então confirma que sim e ela pede para ele pegar o número dela. Nate então pega o telefone e passa para ela anotar o seu número. Em seguida, Nate pede para ela cancelar o seu Uber, e a garota fala que vai desmarcar o Uber dela. Ele pergunta de onde ela é, e ela responde para ele que ela é de Miami. Ele também elogia ela e fala que gostou das roupas dela. Na sequência, Nate fala que está tentando comer em um bom restaurante e pergunta se ela pode indicar. Ela fala para ele que tem um restaurante ali perto e é muito bom, e fala os pratos que servem no restaurante. Nate pergunta se ela já comeu no Trinity, e fala que lá tem comida jamaicana e que ele gosta muito de lá.
Papo vai, papo vem, e o Nate pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela tá solteira. Mas o Nate questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Ela responde que mentiu e pede desculpas, mas que ela está solteira. Ele pergunta por que ela falou mentira. E ela responde que estava com pressa para pegar o seu Uber. Nate então fala que tudo bem e chama ela para entrar com ele na Lamborghini. E ela não perde tempo e entra com ele no carro, achando que vai se dar bem com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Nessa hora, ele questiona por que ela não queria falar com ele quando ele tentou falar com ela no início. E ela responde que não queria perder o seu Uber e achou que ele não fazia o tipo dela. Nate então pergunta se ele realmente não faz o tipo dela. E ela responde que ele é muito bonito e que faz o seu tipo sim, porque gostou do estilo dele. Nate fala que está confuso porque foi só ela ver o seu carro que ela veio correndo falar com ele. Ele fala que não sai com interesseira e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel e seu amigo abordando essa garota para fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa garota e pergunta qual o seu nome. Ela pergunta por que isso interessa para ele. Joel responde que só está tentando conhecê-la. Ela então fala que se chama Cassie e pergunta o que eles querem. Joel pergunta se ela está tendo um dia ruim. E ela responde que ela é assim mesmo. Joel fala que ela está parecendo ser uma coelhinha de neve e pergunta por que ela está sendo tão rude. A garota fala que não gosta de ser chamada assim. Joel pergunta se ela não gosta de homens negros. E ela fala que gosta sim, mas que isso não tem nada a ver e eles estão sendo chatos com ela. Joel e seu amigo perguntam se pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor. Mas a garota fala que não, que eles já estão incomodando e que eles não têm nenhuma chance com ela. Joel então a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E não demora muito para a garota se arrepender e ir atrás deles pedindo desculpas por ter sido muito grossa com eles. Ela então pergunta se o carro é mesmo dele e não é alugado. Joel fala que não, que o carro é dele e o amigo dele tem um Corvette C8. Ela então fala que gosta mais da Lamborghini. Joel chama ela para conferir o carro com ele. Em seguida, Joel pergunta qual a nota que ela dá para eles de 0 a 10 deles terem uma chance com ela. E a garota responde que 9,5. Em seguida, Joel chama ela para entrar no carro para ver como é uma Lamborghini por dentro. E ela não resiste e entra na sua Lamborghini. Dentro do carro, ela pergunta se eles não vão sair com ela. Joel fala que é para ela descer do carro e ela pergunta por quê. Joel fala que ele não sai com garimpeira de ouro e mostra para ela a câmera e fala que está gravando para o YouTube. E que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não tá nem aí para o que eles estão fazendo. Em seguida, Joel e seu amigo entram na Lamborghini e se despedem da garimpeira de ouro. E ela leva tudo na esportiva e ainda dá um tchauzinho para eles. E não importa nem um pouco de ganhar o título de garimpeira de ouro. O vídeo começa com essa linda mulher que estava fazendo alguns exercícios em uma praça. Até que chega o YouTube para fazer a pegadinha da interesseira com a Lamborghini. E vamos ver o que isso vai dar. O
O youtuber a aborda e pede licença e pergunta se ela sabe onde tem uma quadra de basquete aqui perto. Mas a mulher responde para ele se ele tá vendo ela jogar basquete agora. Ele pede desculpas e fala que só estava perguntando porque ele não é da cidade e achou que ela podia ajudar. Ela fala para ele que ela pode ser da cidade, mas ela não tem cara que joga basquete. O apresentador do canal fala que não quer atrapalhar e achou ela muito linda e só queria ver se tem alguma chance com ela. Mas ela fala pra ele e dá em cima de outra garota porque com ela ele não tem nenhuma chance. Ele pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde na maior grosseria que não e fica rindo. E pergunta se ele pode sair de perto dela porque está atrapalhando. O rapaz fala que ela está sendo muito rude com ele e não precisa disso tudo porque ele já está indo embora. Ele então a deseja um bom dia e caminha em direção à sua Lamborghini. Mas quando ela vê a Lamborghini do youtuber, é aí que a mágica acontece. Ela não resiste e vai correndo atrás dele. Ela bate na porta chamando o youtuber. Ele desce e pergunta como pode ajudar. Ela fala que ele não disse que estava indo tão bem assim na vida. Ele pergunta se ela não poderia dizer isso pela sua aparência e se precisava mesmo ver o seu carro. Ela fala que não poderia saber, mas sabe quando vê coisas realmente boas. E em seguida ele se apresenta para ela. A seguir, o youtuber pergunta se ela tem namorado. Ela fala que não, que ela está solteira. Ela fala que ele pode ser o seu novo namorado. Ele então fala que gostaria muito e chama ela para entrar no carro e pede para ela ir buscar suas coisas. Ela então volta toda sorridente, achando que vai se dar bem e andar de Lamborghini, mas mal sabe ela que caiu na pegadinha da interesseira. Quando ela volta, ela entrega para ele as suas toalhas e ele fala para ela ir buscar suas outras coisas. E em seguida ele entra na Lamborghini. Quando ela volta e pega a toalha, ele joga do lado de fora e fala que não sai com garimpeira de ouro. E sai acelerando sua Lamborghini. E a mulher que foi rude com ele acabou sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Nate chavecando essa morena. Ele pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Ele fala que se chama Nate e pergunta se ela é da cidade. A garota responde que não e fala que é da Europa. Em seguida, ele fala que seu telefone está com problemas e pede ela para emprestar o seu telefone por alguns minutos. Ela, muito simpática, empresta o telefone para ele. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Nate então fala que ela é muito linda para estar solteira. Ela fala que no momento ela está preferindo ficar solteira. Então ele pergunta com que ela trabalha. A garota fala para ele que trabalha com modelagem, mas que está de férias no momento. Em seguida, ele pergunta quais planos ela tem para agora. E ela responde que não fez nenhum planos e só está dando uma volta. Ele então fala que está tentando achar um bom restaurante e chama ela para vir almoçar com ele. A garota, muito simpática, aceita o convite dele. Então Nate abre a porta da Lamborghini e ela entra no carro. Dentro do carro, ele pergunta qual lugar tem um bom restaurante que ela conhece. Ela fala algumas opções para ele e juntos decidem ir num bom restaurante popular lá da cidade. Em seguida, ele pergunta se ela conhece carnaval. E ela responde que não, porque ela é da Europa. Nate então fala que é uma festa muito divertida de fantasias e fala que eles podem combinar de ir juntos qualquer dia.
Na sequência, ele fala que embora ele queira sair com ela, ele tem que dizer a verdade, que ele é um youtuber famoso e está fazendo um experimento social para saber se ela ia demonstrar ser uma garimpeira de ouro, e fala que ela foi muito legal com ele e agradece por ela ter deixado usar o telefone. Então ele mostra as câmeras que estão gravando. A garota fica muito surpresa em saber de tudo e eles combinam de ir almoçar juntos. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e fala que ela está muito linda, e pergunta seu nome e diz a ela que se chama Nate. Então ela fala que se chama Corey e Nate pede para falar com ela bem rapidinho. Ele já é direto ao ponto e pergunta se ela tem namorado, e ela responde que sim. Além disso, ele pergunta para ela aonde ela vai com tanta pressa, e ela responde que está indo para casa de uma amiga. Em seguida, Nate pede para pegar o número dela, porém ela fala que não passa telefone para estranhos. Nate então pergunta por que ela não pode passar o seu número e fala que só está tentando conhecê-la. Ela fala que não deve satisfação a ele e fala que tem que ir embora. Então Nate a deseja uma boa caminhada e fala que poderia levá-la no seu destino, e abre a porta do Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela faz aquela perguntinha de sempre se esse carro é seu. Nate confirma que sim e pergunta se ela gosta. E depois dela falar que o carro dele é muito bom, ele tenta novamente pegar o número dela. E dessa vez a garota fala que ele pode pegar o seu número e repassa o contato para ele. Nate pergunta de onde ela é e ela responde que é da cidade. O youtuber fala que ele se mudou faz pouco tempo e que está tentando conhecer pessoas novas. A garota, muito interessada, fala que pode ajudá-lo a conhecer a cidade. Então Nate pergunta se ela tem mesmo namorado e ela fala que está solteira e só disse aquilo porque estava com pressa. Nate então fala que ele está com sorte e brinca com ela perguntando se ela passou o número certo para ele. Nate então liga no celular dela e ela mostra o telefone dela chamando. Então eles começam a rir muito. Em seguida, o YouTube fala para ela deixar ele mostrar o carro para ela e chama ela para entrar no Corvette. E num passe de mágica, a mulher mudou completamente o seu comportamento e agora demonstra interesse pelo cara. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início. Ela fala que ele não chamou a atenção dela naquela hora, somente depois que ele foi até o seu carro. Então Nate pergunta se ele não tivesse o carro, se ela não teria voltado para falar com ele. E ela responde que não, que teria ido direto. O YouTube então diz a ela que ele está chateado por ela estar mais interessada no carro do que nele, e fala que isso não é uma atitude genuína. Então ele fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ele não quer mais sair com ela. Ela pergunta se ele realmente não quer mais sair com ela e fala que eles poderiam se dar bem os dois. Nate fala que não namora a interesseira e pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e fala para ele apagar o seu número então. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com London, que aborda essa morena e pergunta seu nome, como ela está e se apresenta para ela. London começa um papo descontraído com a garota e pergunta de onde ela é. Depois dela falar que ela é da Nigéria, London diz a ela que ele é novo na cidade e está tentando fazer novas amizades. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e ela responde que não, que está apenas indo para sua casa. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela diz a ele que não tem nenhum homem e que está solteira.
London fala que ela está muito bonita e pergunta por que ela não tem um namorado. Ela diz a ele que teve uma decepção amorosa e que está tentando não se decepcionar de novo. Então, London diz a ela que tem muita gente legal por aí, que não é assim, todas as pessoas vão ser igual a que ela se decepcionou. Em seguida, London pergunta a ela se ela está com fome e ela responde que sim. Então ele fala que está tentando achar um bom restaurante e pergunta para ela se ela não aceita ir almoçar com ele. Ela fala que logo ali na frente tem um bom restaurante e fala que é uma boa ideia e que eles podem almoçar juntos. Então, London pergunta o que ela gosta de comer e qual sua comida preferida. Ela fala que gosta de comida chinesa e London fala que não é muito afim de comida chinesa, mas gosta de frutos do mar. Em seguida, ele pede para pegar o telefone dela e a garota passa o contato para ele. Então, ele chama ela para tirar algumas fotos com o seu Corvette e a garota fica muito impressionada com o seu carro. Então, depois de London tirar algumas fotos para ela, ele chama ela para entrar no Corvette para eles conversarem melhor. London pergunta a ela se ela já esteve em um Corvette antes e ela fala que não, e ele diz a ela que ela vai gostar muito. Dentro do Corvette, London pergunta a ela o que ela achou quando ele chegou nela para conversar com ela. A garota fala que gostou do jeito que ele a abordou e fala que ele foi bem legal e foi bem respeitoso com ela. Além disso, ela fala que normalmente os caras chegam com cantadas maliciosas e não tem nenhum respeito, e diz que ele teve um bom papo com ela. Então, London fala que tem que dizer a verdade. Ele fala que está fazendo um teste para testar se a mulher ia ser interesseira. Ele mostra para ela a microcâmera e fala que está gravando para o seu canal no YouTube. Ele diz a ela que ela foi muito genuína e que ele gostou muito da forma que ela agiu. E fala que ela não é interesseira e que ela é uma mulher a ser muito respeitada. Ela fica surpresa em saber que tudo aquilo era um teste. London mostra para ela o cameraman que está lá fora gravando com sua câmera. Então, a garota fala que para ela bens materiais não vêm em primeiro lugar, e sim a honestidade. London parabeniza ela e combina deles darem uma volta no seu Corvette. Começamos mais um vídeo com Nair Price esperando uma Gold Digger passar. Quando ele vê esta mulher saindo de um salão de beleza, ele pergunta de cara qual o nome dela e o que ela vai fazer. Ela fala que não tem que dizer o seu nome, muito menos o que ela vai fazer, porque ela não o conhece. O YouTube então se apresenta e fala que se chama Naya e pede para pegar o telefone dela. Mas a garota fala que ela não quer dar o seu número para ele, porque ela não o conhece. O YouTube pergunta qual o problema e se é com ele, e ela responde que não. Ele pergunta então se ela tem namorado. Ela diz que não, mas que no momento não quer se envolver com ninguém. Então Nair fala para ela que está tudo bem e vai deixá-la ir e a deseja um bom dia. E vai em direção à sua nave. E é nessa hora que a mágica acontece. Depois de ter visto que o carro era do YouTube, é claro que ela volta atrás e fala que o carro é muito maneiro e que ela gostou demais. Nair pergunta se agora ela quer passar o seu número de telefone para ele. Ela responde que de tanto ele insistir, ele a convenceu e agora ela vai passar o seu número. Nair então pergunta o que ela estava fazendo. Ela diz que estava no salão de beleza arrumando o cabelo, que hoje é um dia muito especial. Ele pergunta por quê e ela fala que é seu aniversário. Nair fala que eles precisam comemorar e pergunta o que ela gostaria de fazer.
Ela fala que gostaria de ir ao shopping para fazer compras. O youtuber fala que vai levá-la no shopping, mas enquanto as compras, ele fala que ainda está conhecendo e depende de como ela vai tratar ele. Ele fala que se ele gostar realmente dela, que ele vai dar o que ela quiser. Naya pergunta se ela já andou em um carro como este. Ela fala que não, que é a primeira vez. Ele fala que ela vai gostar muito e que depois ela pode trazer os seus amigos para darem uma volta. E que ele gosta muito de se divertir em turma. A garota fala que está perfeito e que seus amigos irão gostar muito. Porém, o YouTube fala que precisa perguntar algo e pergunta por que ela resolveu passar o número para ele quando ela viu o seu carro, se foi só por interesse. Ela fala que sim, que ela viu o seu carro e gostou muito e que ela não sai dando bola para qualquer Zé Mané que chega nela. Naya fala que está fazendo um teste para o YouTuber e que ela é a maior interesseira que ele já testou. E fala que ele não vai levá-la em lugar nenhum e que se ela quiser ir ao shopping comemorar o seu aniversário, que ela peça um Uber e pague as suas próprias compras. Porque ele não sai com Gold Diggers e muito menos vai fazer compras para ela e fala para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Naya Price abordando essa bela jovem. Ele que inicia uma conversa com ela, dizendo que ela é linda demais e tem o sorriso mais lindo que ele já viu. A garota, muito simpática, agradece o elogio e fala que ele está exagerando. Em seguida, ele fala seu nome e se apresenta para ela. Ela diz que se chama Natalie e ele começa um papo descontraído com ela. Em seguida, ele pergunta o que ela estava fazendo e a garota responde que estava fazendo algumas compras. Além disso, ela fala que agora está indo comprar comida. O youtuber pergunta se ela vai sozinha e se ela tem um namorado. Ela responde que não tem namorado. O YouTube pergunta se ele não pode ir com ela porque ele também está procurando comida. Então, ela fala que eles podem ir comer juntos e na sequência ele pergunta se ela pode passar o número para ele. A garota fala que sim e passa o telefone para ele anotar o seu contato. Em seguida, ele pergunta com que ela trabalha e ela fala que trabalha com maquiagem. O YouTube a elogia dizendo que a maquiagem dela está bonita e que ela leva jeito para isso. Além disso, ele pergunta quanto tempo ela demorou para ficar boa na maquiagem e ela fala que 1 ano para aprender as manhas. Nessa hora, ele fala que está com fome e é melhor eles irem almoçar para não ficar muito tarde. Ele pergunta se ela tem um carro e ela fala que está logo ali. O YouTube também fala que tem um carro e eles podem ir no seu carro e ele é um bom motorista. A garota concorda com o que ele disse e eles vão na direção da Lamborghini dele. A garota entra no carro e fica muito impressionada com sua máquina. Dentro do carro, ele pergunta se ela não tem mesmo um namorado e fala que ela é muito bonita para estar solteira. A garota fala que não e explica que ultimamente está preferindo ficar sozinha. O youtuber pergunta se ele gostar dela, se ele não teria uma chance com ela. A garota fala que talvez sim. Então ele pergunta se ele não faz o tipo dela. Ela responde que não tem nada a ver com a aparência e sim a pessoa ser legal e fiel.
Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade. Ele explica que ele é um youtuber e faz experimento social para testar garimpeiras de ouro, para saber se a mulher vai ser interesseira. Ele fala que ela é uma pessoa legal e que não é interesseira, e fala que eles podem ser amigos e irem almoçar juntos. A garota leva tudo na brincadeira e fala que nem imaginou que era um teste. O YouTube explica que a maioria das mulheres sempre são interesseiras e sempre querem sair com ele por causa da Lamborghini e do seu dinheiro. E sempre acabam se dando mal. Então, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com Naya, que aborda essa garota e tenta pegar na sua mão, mas ela fala para ele não tocar nela. O youtuber fala que só está tentando conhecê-la e pergunta qual o seu nome. Ela fala que não é da conta dele e que não tem tempo para conversar com ele. Ele pergunta a ela se ele pode pegar o número dela ou seu Instagram, mas a garota fala que não vai passar nada para ele e que ele não faz o tipo dela. Naya então a deseja a ela um bom dia e liga o alarme da Lamborghini. E magicamente, quando ela vê que o cara está de nave, ela volta e vem perguntando se o carro é dele. Naya confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que é muito top o carro dele. A garota fala que agora ele pode pegar o número dela e fala que se chama Keila e se apresenta para o youtuber. Então ela pergunta o que ele quer fazer agora e ele fala que está indo para sua cobertura e pergunta se ela quer vir com ele. E é claro, a garota fala que sim. Então ele pergunta se ela tem um compromisso e ela fala que pode desmarcar. Naya então fala que ela chamou a atenção dele e que ele é novo na cidade e não conhece ninguém. Ela fala que ela pode mostrar para ele a cidade e qualquer outra coisa que ele quiser. Então, o youtuber fala que está fazendo frio e que ela deve estar com frio porque está com roupa curta. E fala que eles podem conversar lá dentro do carro que vai ser bem melhor. Então ele abre a porta da Lamborghini e ela entra sem pensar duas vezes. Dentro do carro, indo para a parte que importa, Naya fala que no início ele tentou falar com ela e pegar na sua mão de forma gentil e só queria falar com ela. Mas ela foi grossa com ele, falando para ele não tocar nela como se ele fosse um bandido ou algo do tipo. Ela pede desculpas e fala que não deveria ter agido assim com ele. Naya então fala que ela perdeu pontos com ele por causa disso. Em seguida, a garota pede para ele esquecer disso e que eles podem ir para casa dele agora e ficar de boa. Porém, Naya fala que ele não quer perder o seu tempo com ela porque ela só está interessada nele por causa do dinheiro e do seu carro e que ela demonstrou ser uma gold digger. Ele fala que não sai com interesseira e fala para ela descer do carro. Ela pergunta se ele está falando sério e o youtuber fala que sim e que não está brincando. Ela começa a pedir desculpas e fala que queria ficar com ele. Mas Naya a rejeita e fala para ela descer do seu carro. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado.
O vídeo começa com Nate abordando essa jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais, fala seu nome e se apresenta. Em seguida ele pergunta aonde ela vai e ela responde que está indo trabalhar. Então ele pergunta se pode pegar o número dela bem rápido, mas ela fala que não pode passar. Nate então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim. Ele pergunta a ela se ela se dá bem com seu namorado e ela fala que está muito bem com ele. Então Nate deseja a ela uma boa caminhada e abre a porta do Corvette. E é aí que a mágica acontece. A mulher pergunta se o carro é dele. Então Nate a responde que ele tem as chaves e abriu a porta do carro e pergunta por quê. Ela fala que é um ótimo carro e vem puxando conversa com ele. Então o caçador não perde tempo e pergunta se agora pode pegar o número dela. E a mulher muda de ideia e fala que pode pegar sim o seu número. Nate então pergunta com que ela trabalha e ela diz pra ele que é personal trainer. Então ele elogia ela dizendo que ela está muito bonita com essa calça de academia. A garota agradece o elogio. Então ele pergunta se ela realmente tem um namorado e a garota responde que sim. Porém ela fala que isso não é um problema para ela. Nate então fala que está tentando conseguir comida e pergunta se ela não quer vir com ele. Ela fala que tem 1 hora antes de começar na academia, então o YouTube abre a porta do Corvette e ela entra na máquina. Dentro do carro, o YouTuber pergunta quanto tempo que ela está namorando e ela fala que já faz alguns meses. Então Nate fala como ela é uma personal trainer, ela teria a desculpa ideal para sair com ele. A garota dá umas risadas e acaba concordando com Nate. E depois de conversarem um pouco, ela fala que adora comer hambúrguer. Nate então fala que eles podem ir comer no melhor lugar que vende hambúrguer e ela fala que conhece um ótimo lugar. Em seguida, Nate fala que ele tem uma cobertura no meio da cidade e que ele tem muita bebida e ela vai poder ver sua McLaren Lamborghini e a convida. Ela concorda e fala que seria uma ótima ideia. O YouTuber pergunta se o namorado dela não iria importar e ela diz pra ele que não. Em seguida, Nate pergunta por que ela não quis falar com ele no início, mas depois que viu seu carro, ela mudou de ideia. Ela fala que estava com pressa, mas que gostou do carro dele. Nate então fala que parece que ela só está conversando com ele por causa do carro. Ela fala que o carro é muito bom e que o namorado dela não tem um carro como esse. Então Nate fala que ela está demonstrando ser uma interesseira e fala que ela feriu seus sentimentos por demonstrar mais interesse no carro do que nele. E pergunta se ele é feio ou algo assim. Ela fala que não e qualquer mulher iria entrar no carro porque ele é muito bonito. Em seguida, o YouTube fala para ela que ele não sai com interesseira e fala para ela voltar para o seu trabalho porque ele não quer mais sair com ela e a deseja uma boa caminhada. A garota sai sem graça do carro e aceita o não do Nate. O vídeo começa com London que aborda essa jovem e pergunta se ela está bem e se apresenta para ela. Depois dela falar que está ótima, ele pergunta o que ela vai fazer agora. Ela fala que está indo para casa de uma amiga. London então fala que ele é novo na cidade e quer tomar alguns drinks e convida ela para sair com ele. Ela fala que ele não faz o tipo dela e fala também que ele não tem nenhuma chance de sair com ela. London então pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim.
London então pergunta se ele é um bom namorado e ela fala que ele é ótimo, mas London fala que ele poderia ser melhor e fazer coisas para ela que seu namorado não poderia fazer. Porém ela fala que não está interessada e tenta ir embora, mas London vai para o plano B e abre a porta do Corvette. A mulher vê a burrada que ela está fazendo e na mesma hora já muda a conversa e faz aquela perguntinha de sempre se o carro é dele. O youtuber confirma que sim, porém ele fala que não vai mais incomodá-la porque ela já deixou claro que ele não faz o tipo dela. A garota fala que achou que ele não era o seu tipo, mas que estava enganada e que agora ela viu que ele é um cara bem sucedido e faz o tipo dela, sim. Em seguida, ela pede para ele pegar o número dela e fala que eles podem se conhecer melhor. A seguir, London convida ela para tirar algumas fotos com o Corvette, já que ela gostou tanto, e a garota aceita na mesma hora. London então fala que vai salvar a foto dela como foto de perfil, porque ela ficou muito linda com o seu Corvette. E na sequência, ele chama ela para entrar no carro, para eles conversarem melhor lá dentro. Em seguida, dentro do carro, London pergunta o que ela gostaria de fazer agora. Inexplicavelmente, ela fala que tem um shopping ali na frente, pergunta se ele conhece e fala que quer ir fazer compras. London pergunta a ela se ela teria dinheiro para fazer suas compras, mas ela fala que ele iria pagar para ela porque ele tem muito dinheiro. London então fala que primeiro ele tem que conhecê-la melhor para depois chegarem nessa etapa. Mas nessa hora, o YouTube abre o jogo e começa a questionar por que no início ela rejeitou ele e falou que tinha namorado, e depois que viu seu carro mudou completamente de ideia. Ele fala que eles mal se conheceram e ela já quer que ele gaste o seu dinheiro com ela. Além disso, ele fala que ela é uma interesseira e só queria ver até onde ela iria chegar. E manda ela descer do carro porque ele não namora interesseira. A mulher fala que ele é um babaca e desce do carro com uma cara de quem não gostou muito. O vídeo começa com John chegando nessa garota para fazer o teste da interesseira. Ele inicia uma conversa perguntando onde fica o McDonald's, ali perto, mas acaba dando um susto na garota. Ela fala para ele não chegar assim, assustando as pessoas. Então John fala que foi sem querer. Ele diz a ela que achou ela linda demais e que ela parece ser uma modelo. Ela critica a forma que ele está vestido e fala que não dá bola para qualquer caipira que chega assim com essas cantadinhas baratas. Em seguida, John fala que está tentando conhecê-la e que só queria pegar o contato dela inicialmente ou uma das suas redes sociais. A garota fala para ele: olha para mim, bebê, veja se uma mulher igual a mim vai dar bola para um Zé Mané igual a você e ainda pobre e sem dinheiro, e fala para ele se enxergar. Então John fala que não precisa pegar tão pesado com ele e que ele já entendeu o recado. Ele fala que gosta de se vestir à vontade e isso não faz diferença para ele, mas que ele tem 3 grandes empresas e o dinheiro não falta para ele, mas que ele não vai provar nada para ela. Porém, ela não acredita no que ele fala e diz que isso tudo é conversa para boi dormir. Então, John caminha até o seu Corvette que estava ali estrategicamente ao lado. Mas quando John abre a porta do porta-malas, a garota demonstra interesse pelo cara e já vai logo perguntando se o carro é dele. Então John confirma que sim, e inexplicavelmente a garota fala que mulheres iguais a ela gostam de cara bem-sucedidos e que tem dinheiro.
Ela fala que se ele tivesse dito que o carro era dele, que ela não teria falado tudo aquilo com ele, e começa a se desculpar com John e pede para tirar fotos com ele no carro, como se nada tivesse acontecido. Então, depois de John tirar algumas fotos para ela em frente ao Corvette, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade. E sem pensar duas vezes, é claro que a garota aceita entrar no carro com ele. Dentro do Corvette, John pergunta a ela se ele não tivesse dinheiro, se ela não iria dar bola para ele. Ela responde que procura um homem que tenha muito dinheiro e que possa bancar ela em tudo que ela quiser comprar. Então, John começa a fazer um jogo com ela, dizendo que pode dar a ela bolsas de marcas, levá-la para comer no melhor restaurante, comprar todas as roupas que ela precisa e até mesmo dar um carro de luxo para ela. Tudo isso se ela for a namorada dele. E chama ela para ir na sua cobertura. E é claro, ela aceita na hora ser sua namorada e ir para sua cobertura com ele. Mas nessa hora, John fala que precisa dizer a verdade, que ela não é uma mulher para levar a sério, porque ela não passa de uma interesseira. Ele dá uma lição de moral nela, dizendo que dinheiro não é tudo e o que importa é uma pessoa genuína ao seu lado, e que dinheiro vem em terceiro ou quarto lugar. Ela fala que não é interesseira. John pergunta o que ela é então. Ela não sabe responder a pergunta dele e fala que vai descer do carro. Então, John abre a porta e pede para ela descer do carro. Ela sai revoltada e é melhor nem falar o que ela disse. E temos mais uma interesseira que se deu mal. O vídeo começa com Joel se passando por um morador de rua para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, Joel aborda e fala que ela não precisa ter medo. Quando ela chega perto, ele fala que ela é linda demais e pergunta se ela não teria $20 para ele poder almoçar e cortar o seu cabelo. Então ela tira $50 e entrega a Joel. Ele agradece dizendo que aprecia muito a generosidade dela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. A garota fala que sim, que ela está namorando. Então, Joel fala que só queria conversar um pouco porque as pessoas sempre o ignoram e acha que ele estragou sua vida porque ele quis e virou um sem-teto. Então ela fala que tem alguns minutos para conversar com ele. Joel pergunta a ela quanto tempo ela está namorando e ela fala que já faz mais de um ano. Então, ela pergunta por que ele está nessa situação. A seguir, Joel explica para ela que ele tinha muito dinheiro e era muito rico, e que ele é viciado em apostas e que perdeu todo o seu dinheiro em um cassino, e que sua mulher até chegou a se separar por causa do vício. Ele fala que a única coisa que restou para ele foi o seu carro. E desde então ele dorme no seu carro e gosta de pegar um ar fresco aqui nesse lugar. Depois de alguns minutos de conversa, Joel devolve para ela os $50. Ele fala que na verdade ele não é um sem-teto e que ele é um youtuber muito grande e famoso, e que faz vídeos para pegar garimpeiras de ouro, mulheres interesseiras, e que ela passou no teste e que ela não foi interesseira. A garota fica surpresa com o que ele revela. Então Joel chama ela para conhecer a sua Lamborghini. E ver sua real condição financeira. Joel a convida para entrar na Lamborghini e mostra para ela a câmera que está gravando e a garota fica muito surpresa. Então, dentro do carro, Joel explica para ela que se ela não tivesse o ajudado, ele iria se levantar e ir em direção à sua Lamborghini.
E se ela mudasse de ideia e mostrasse interesse e visse falar com ele, que ela seria uma interesseira. Mas ela já o tratou bem desde o começo e foi muito generosa com ele. Joel fala que ela é uma mulher genuína e chama ela para ir na frente do carro. Então Joel, olhando para a câmera, fala que ela deu $50 e foi muito gentil com ele e passou no teste. Ele pede para ela falar seu Instagram para seus seguidores seguir ela na rede social. E termina o vídeo falando que ela é um exemplo de mulher a ser seguido e que o dinheiro não é tudo na vida. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. Quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado. O vídeo começa com Nair limpando o carro de uma garota que havia entrado em uma loja. Então ele fica esperando ela sair para fazer o teste da interesseira. Assim que a garota vê de longe limpando seu carro, ela fala que não precisava disso e que ela não pediu. Então ele se apresenta para ela e fala que viu que estava muito empoeirado e precisava de uma limpeza. Então ela fala para ele terminar o que ele está fazendo. Em seguida, ele pergunta se ela tem um namorado, e ela responde que não. Ele pergunta o porquê, e ela responde que não está querendo namorar agora e quer ficar sozinha. Em seguida, ele fala que ele é um cavaleiro e começa a abastecer o carro para ela. Então ele fala que não acredita que ela está solteira. Ele fala que ela é linda demais e pede para ela passar o seu Instagram para ele. Mas ela fala que não passa rede social para quem ela não conhece. Então ele pede para ela passar o seu telefone, mas ela fala que é melhor não e que ela tem que ir embora. Então ele termina de abastecer o seu carro e se despede dela e a deseja uma boa noite e vai em direção ao seu Corvette. Ela fica impressionada com o carro e pergunta se é dele. Ele fala que tem as chaves e que esse é um dos seus vários carros de luxo. Ele fala que ele tem uma Lamborghini e também tem uma McLaren em casa. Ela então pergunta o que ele vai fazer hoje à noite. Ele fala que só está relaxando agora e daqui a pouco está indo embora. Ele pergunta o que ela vai fazer agora. Ela responde que vai para a festa com suas amigas e convida ele para vir com ela. Ele fala que é bem melhor ela vir com ele para sua cobertura, que lá tem muita bebida e que ela vai poder conhecer seus outros carros. Ela então aceita o seu convite. O YouTube então fala que vai tirar algumas fotos dela para ela guardar de recordação. E começa a tirar as fotos em frente ao Corvette. Em seguida, ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela demonstra muito interesse pelo YouTube agora e não pensa duas vezes para entrar no carro. Dentro do carro, indo para a parte que mais interessa, ele fala que limpou o vidro do carro para ela, abasteceu seu carro e foi muito generoso com ela. E que ela não passou nem seu Instagram para ele e não deu bola nenhuma. Mas depois que viu seu carro, mudou de ideia e agora até quer sair com ele e ir para sua casa. Ele fala para ela descer do carro porque ela é muito interesseira e que ele não sai com interesseira. Ela tenta dialogar, dizendo que não precisa ser assim e que ela queria ir para a casa dele. Porém, ele insiste e manda ela descer do carro e fala para ela ir para a sua festa e a deseja uma boa noite. Iniciamos o vídeo com John na caça a mais uma interesseira. Ele está sentado na calçada de uma lanchonete quando aparece essa bela mulher. Ele fala que a loja está fechada e que ele está esperando abrir. Então ele pergunta se ela gosta de comida mexicana e se ela está com fome.
e ela responde que sim. Ele fala que está prestes a ir para outro lugar e fazer sua refeição e a convida para ir com ele. Mas ela diz que não e fala que tem um compromisso. John pede seu número de telefone e fala que eles podem marcar depois para comerem algo juntos. Ela fala que não e que não está interessada. Então John fala que está tudo bem e não insiste e vai em direção à sua super máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu o seu Corvette, ela muda de ideia e volta e se apresenta para ele. E ela fala que se chama Natalie. Então John fala que ela é muito linda e atraente. Ela agradece e pergunta se pode ver o carro por dentro. Ele fala que sim, que ela pode até muito mais do que isso. Ela entra no carro e fala que é muito luxuoso. John fala que sim. Na sequência, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele fala que ele tinha uma namorada, mas que eles não deram muito certo e que ela era muito interesseira e não era a pessoa certa para ele, mas que ela parece ser uma pessoa ideal que ele está procurando. Ele fala que ele é simples e humilde, mesmo sendo milionário, e que às vezes as pessoas se aproveitam disso. Ele pergunta se ela gostaria de ir comer algo com ele, e ela fala que sim e não perde tempo e entra no carro. Lá dentro do Corvette, o YouTube fala que vai tirar a prova para saber se ela realmente é uma Gold Digger. Ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de salmão e frutos do mar. John fala que não gosta disso e que ele precisa ser bem sincero com ela. Ele fala que o carro não é dele e que ele é um fotógrafo e o carro está alugado por 4 horas e o tempo já está acabando. A mulher não gosta muito do que ele diz e fala para ele a deixar lá na frente da loja. O YouTube pergunta o que mudou. E ela fala que não pode fazer isso e se passar por algo que ele não é. E que ela quer ir embora e não quer mais sair com ele. Mas ele fala para ela que além de ela ser uma escavadora de ouro, ela é muito cínica, pois agiu com interesse desde o início e que não quis passar o seu número, mas que quando ela viu o seu carro, voltou por interesse. Ele estaciona o carro e fala para ela descer e fala para ela voltar andando aonde ela estava. E que tudo foi um teste e que ela não passou, mas que o carro realmente é dele e ele tem muito dinheiro. A mulher não gosta muito e desce revoltada com o YouTube. O vídeo começa com o YouTube Nate dizendo a essa garota que ele gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome e fala que se chama Nate. Mas ela fala que tem que ir embora e ele pede para falar com ela apenas 2 minutos. Como já é esperado, ela o ignora e então Nate vai em direção ao seu carro de luxo. Na hora que a garota vê que o Nate tem um carro de luxo, ela não pensa 2 vezes e vai até ele perguntando se o carro é dele. O YouTube vai até ela e se apresenta e pega na mão dela. Então ele passa para ela o telefone e pede para ela anotar o seu número. Nate fala que tem as chaves, então isso significa que o carro é dele. Além disso, ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim. Ele diz a ela que ela vai gostar mais ainda quando estiver dentro do carro. O YouTube pergunta se ela tem namorado e ela responde que sim, mas que isso não é um problema para ela. Então Nate fala que está procurando um restaurante e pergunta se ela está com fome. Ela responde que estava indo trabalhar, mas que pensou melhor e agora pode ir com ele. A seguir, ele abre a porta do carro para ela entrar e nem parece mais que ela tem um namorado e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, Nate pergunta a ela por que o namorado dela deixa ela andar assim a pé nas ruas nesse frio. Nate fala para ela que se ele fosse seu namorado, que ele não iria deixar ela andar a pé e que ele compraria um carro para ela.
Além disso, ele fala que tem 5 carros na sua garagem e deixa ela ainda mais impressionada. Então ela pergunta qual os outros carros que ele tem e o youtuber fala que tem um Bentley, uma Lamborghini, uma McLaren e uma Ferrari. Então Nate fala que ela estaria bem melhor com um homem igual a ele. Ela dá uma risada e acaba concordando com ele. A seguir, Nate fala que depois que eles almoçarem, eles podem ir para a casa dele curtir um pouco. Ela concorda com ele e fala que seria bom. Ele pergunta sobre o namorado dela e ela responde que ele nem precisa ficar sabendo. Nesse momento da conversa, ele fala que no início ela estava com pressa e nem queria falar com ele. E inventou um namorado e agora está dentro do seu carro prestes a almoçar e ir para a casa dele. Ele pergunta a ela se ele não tivesse o carro, se ela estaria saindo com ele. E ela responde que provavelmente não. Então o youtuber pergunta por que ela é assim. Ela responde e fala que não sabe dizer. Então Nate fala que sabe e diz a ela porque ela é uma interesseira. E fala que é por isso que ela veio atrás dele e entrou em seu carro. Ela fala que vai descer do carro e Nate fala para ela voltar ao seu trabalho e aproveitar o frio.